Nada te turbe, pois tudo passa. A paciência tudo alcança. Nada te espante. Nada te turbe, pois tudo passa. A paciência tudo alcança. Nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta. Só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta. Só Deus é o bastante. Boa noite, a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Eduardo, pastor da Igreja Presbiteriana Central em Vila dos Teles. E nesta noite nós queremos, neste dia 1º de maio, fazer esta devocional e tendo como propósito nesta noite, neste dia, orar, orar pelo trabalhador, orar por tantas pessoas que têm vivido neste dia do trabalho, numa situação tão difícil, como aqueles que estão privados do seu trabalho por conta da pandemia, e talvez passando por dificuldades, aqueles que, por outro lado, estão trabalhando de maneira muito arriscada no fronte da batalha contra este vírus, as pessoas que estão trabalhando diretamente nos hospitais, nos pontos de atendimento. E nós queremos, como igreja do Senhor, queremos nesta noite clamar a Deus a bênção do Senhor sobre a vida de todos os trabalhadores brasileiros, em especial na vida desses trabalhadores que estão sofrendo. Eu queria antes falar um pouquinho sobre o trabalho, trazer uma reflexão. O trabalho é uma bênção de Deus, para as nossas vidas. Lá na Idade Média, um pensamento ficou muito em voga de que o trabalho seria um castigo divino para o homem por conta do seu pecado. Se viu o trabalho como um castigo. Isso influenciou muito a nossa cultura brasileira. Mas a palavra de Deus nos ensina que não, que o trabalho é bênção de Deus. Diferente daquilo que muitas pessoas imaginam, Deus, antes do pecado humano, relatado em Gênesis 3, já no capítulo 2, verso 15, o texto diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Ali Deus já define o homem como aquele que estaria interagindo junto à criação para transformá-la. O trabalho, então, se define aqui como bênção de Deus, como algo que Deus nos traz para abençoar a nossa vida. Lá na Reforma Protestante do século XVI, nós vemos os reformadores trazendo de volta esta ideia, e entendendo o trabalho como este lugar onde o homem exerce a sua vocação, e esta vocação que o ser humano exerce, ele faz ou deve fazer para a glória de Deus. Deve fazer para glorificar a Deus, para honrar a Deus através do seu trabalho, através da sua vocação. Eles entendem o trabalho como vocação do ser humano. Olhando alguns textos, por exemplo, Salmo 104, 22 e 23, o salmista diz assim: "E vindo o sol, sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde." Algumas imagens muito interessantes do trabalho como uma bênção de Deus. É verdade que vivemos numa sociedade em que muitas pessoas têm colocado o trabalho como um fim em si mesmo. O trabalho simplesmente para ganhar dinheiro, o trabalho como o lugar onde encontraremos a realização da vida. E aí sim o trabalho passa a ter e ser para nós algo ruim quando ele se torna um fim. O trabalho, como o próprio Deus nos ensinou lá no relato da criação,
ele trabalhou durante 6 dias, mas o propósito do trabalho de Deus era no sétimo dia, no sábado, descansar e contemplar toda a criação e se alegrar nela. O trabalho é um meio para a dignidade humana. O trabalho deve ser visto como um meio para vivermos com dignidade. E por isso o Senhor nos convida a isto, né? A fazermos tudo o que fazemos unicamente para a glória dele. Lá em Colossenses 3, Paulo vai dizer o seguinte, Colossenses 3, depois de 22, ele vai dizer o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando a ele, ou dando por ele graças a Deus. Ele continua dizendo: servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai aos servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Eu quero orar pelos trabalhadores. Temos visto muita gente sofrendo, temos entendido que veremos também mais para frente muita gente com dificuldades, e queria então colocar a vida dos trabalhadores brasileiros nas mãos do Senhor e também a vida daqueles que estão no fronte dessa batalha. Temos alguns irmãos da nossa igreja e tantas outras pessoas. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor a bênção sobre a vida desses queridos irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos abençoa com a capacidade que temos de olhar para o mundo e percebermos, Deus, que o Senhor nos chama a agirmos no mundo para abençoarmos, para criarmos, para cultivarmos. E nós te louvamos por esta bênção, porque sabemos que o trabalho é bênção do Senhor. A nossa oração, Deus, nesta noite, neste dia, neste tempo de muitas dificuldades, é que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de tantos e tantos trabalhadores deste nosso país. Aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão com dificuldades, aqueles que estão privados do seu trabalho, aqueles que estão privados de estar, Senhor, ganhando a sua renda, aqueles que estão, Senhor, passando por dificuldades. Tenha misericórdia, abençoa, Deus, a cada um. Levanta, Pai, igrejas, homens, pessoas, para abençoar a vida dessas pessoas na nossa nação. Pedimos também pelos todos os profissionais que estão no fronte desta batalha tão difícil, que a bênção do Senhor seja sobre cada vida, cada médico, cada enfermeiro, enfermeira, cada pessoa que trabalha no serviço social, psicólogos, o pessoal da administração, o pessoal da limpeza, tantos e tantos profissionais, o pessoal da segurança, esteja guardando, abençoando, fortalecendo a vida de tantas e tantas pessoas, Senhor, por este Brasil. Nós pedimos a bênção do Senhor e oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Deus muito te abençoe, te dê uma noite de paz.